E aí pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar a semana 14, uma continuidade de ligações químicas, perfeito? Eu vou trabalhar com geometria e polaridade das moléculas. Hoje a gente vai definir aquela historinha de a molécula é linear, é trigonal, é angular, certo? E se ela é polar ou apolar, que é até mais importante do que a geometria dela, mas só se entende uma coisa vendo a outra junto, ok? Então veja bem, primeira coisa é o seguinte, nós temos uma sequência. A nossa sequência, ela inicia pela primeira molécula de todas, que é a molécula que tem dois átomos, certo? As primeiras moléculas, elas têm dois átomos, porque não existe molécula que tenha um átomo só, a não ser, né, os gases nobres. Mas os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles não fazem ligações químicas com ninguém. Então eles são apolares, né, porque eles estão sozinhos, não geram polaridade. Mas você não tem um desenho feito nesta molécula de gás nobre. Perfeito? Então eles ficam fora. Então a primeira molécula que nós temos fazendo ligação química é exatamente com dois elementos. E aí nós temos duas possibilidades. Primeiro, se os elementos forem iguais, igual H2, Cl2, N2, certo? Você vai ter o quê? O hidrogênio faz apenas uma ligação química. A molécula do hidrogênio, então, ela é linear. Por que ela vai ser linear? O único desenho que você faz aqui, ó, é uma linha, assim como o HF. Você faz uma linha porque o ângulo é um ângulo de 180 graus. Dá para perceber que esse ângulo é de 180. O vetor resultante, que é o chamado μ resultante, ele vai ser o quê? É igual um cabo de força. Hidrogênio puxa para um lado, hidrogênio puxa para o outro. Alguém puxa para algum lugar? Se você coloca dois caras com a mesma força, puxando um cabo para um lado, outro para o outro, ninguém puxa para lugar nenhum. Então você diz que o μ resultante é zero. Então essa molécula é apolar. Perfeito? Agora olha no caso do HF, HCl, você tem a molécula HF, H fazendo uma ligação com F, porque o H só faz uma e o F é da família 7A, só precisa de uma ligação. Só que agora você continua tendo a molécula linear, porque o único desenho que você consegue fazer aqui é uma linha, né? É um desenho que tem que atravessar essa molécula, perfeito? Só que o flúor é mais forte do que o hidrogênio. Então nessa molécula o flúor vai aproximar os elétrons dele. Não vai conseguir arrancar, porque ambos fazem parte daquela regrinha do fui ontem no clube que eu te mostrei nas últimas aulas. Mas os elétrons vão ficar mais próximos do flúor. Assim, esse μ resultante aponta para o F e ele é diferente de zero. Então essa molécula vai ser polar. Elementos iguais, uma molécula com dois elementos. Elementos iguais, apolar. Elementos diferentes, polar. Ambas são lineares. Perfeito? Tudo bem. Três átomos. Vamos avançando. Vamos evoluindo. 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos. Perfeito? Então tá. Com 3 átomos. Aí você tem alguns casos diferentes. Por exemplo, com 3 átomos igual CO2. Dupla com O, dupla com O. Não sobrou nenhum elétron no átomo central. Como não sobrou elétron no átomo central, um oxigênio vem para um lado, outro vem para o outro. Perfeito? Esses dois oxigênios conseguem ficar com um ângulo de 180 graus. Automaticamente essa molécula fica linear. Apolar, porque esse oxigênio puxa para um lado, esse puxa para o outro. Se você colocar uma mesa com dois elementos iguais puxando, dois camaradas iguais puxando para cada lado, ninguém puxa para lugar nenhum. Apolar. Só que, por exemplo, na molécula do HCN, H de um lado, CN do outro. Carbono faz uma ligação simples com hidrogênio, hidrogênio resolvido.
Carbono faz uma tripla com nitrogênio. Nitrogênio é da família 5A, precisa fazer 3 ligações para chegar a 8. Nitrogênio resolvido. Carbono 4A, 4 ligações, resolvido. 3 com mais uma. Como não sobra nenhum elétron no átomo central, você não tem a interferência desses elétrons aqui, porque eles não existem. Ângulo de 180 graus. Ok? Distribui uniformemente. Detalhe, hidrogênio puxa mais ou nitrogênio? Nitrogênio. Se o nitrogênio puxa mais, essa molécula não vai ser apolar, ela vai ser polar. Perfeito? Tudo bem. Depois eu te mostro mais um exemplo sobre isso. Agora, olha a molécula de água, ela é interessante, porque a água, se você fosse pensar na água dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir um textinho aqui pra gente, ó. Se você pensasse na água desse jeito aqui, ó. H H. Se você pensasse na água dessa forma aqui, que seria ela linearmente, a água seria apolar. Porque o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Ele fez uma com hidrogênio, outra com hidrogênio, perfeito? Se os elétrons que sobram do oxigênio, por ser família 6A, sobram quantos elétrons do oxigênio? 4. Ele usa um aqui e um aqui. Sobram 4. Se esses elétrons se comportassem de uma forma regular, de uma forma linear, você teria água linear. Se a água fosse linear, hidrogênio para um lado e hidrogênio para o outro, você teria o quê? Vetores se anulando. Vetores se anulando, né, você teria um meio resultante zero. Mas não é isso que acontece com a água. Eles descobriram então, vou salvar isso daqui, que já fica para você aí. Eles descobriram então, através de estudos, que os elétrons da água se comportavam como? Os elétrons do oxigênio que não participam da ligação ficavam um parzinho lá em cima e outro parzinho lá atrás. Fica um em cima do oxigênio e outro atrás do oxigênio. Sabe o que isso define? Isso define então uma estrutura angulada. É a chamada teoria do Vésper, né? É a teoria que define a repulsão dos pares de elétrons que sobram. O oxigênio então tem esses elétrons, pensa na minha cabeça. A minha cabeça seriam os elétrons que sobram. Perfeito? O que vai acontecer? Os hidrogênios são empurrados para baixo. Quando os hidrogênios são empurrados para baixo, porque elétron faz repulsão em elétron, elétron faz repulsão em elétron, e a água então fica com um ângulo de 104 graus e 50 minutos. Né? Aproximadamente 105 graus, eles costumam colocar nas questões. Por este fato, agora esses vetores não se anulam mais. A resultante desses vetores, ela está saindo aqui em cima, porque o oxigênio é mais forte do que os hidrogênios, perfeito? Então a água, ela é polar, ela é angular polar, perfeito? Era esperado que ela fosse linear. Se ela fosse linear, ela seria apolar, neste caso porque os hidrogênios são iguais. Mas ela é angular porque você tem a repulsão dos pares eletrônicos que empurram os hidrogênios para baixo e eles ficam no ângulo de 104 graus e 50 minutos, 104,5 graus, né? Ok? Aproximadamente. E é isso aí. Perfeito? Então nós temos mais um tipo de molécula agora, a chamada angular. Molécula agora com 4 átomos, ou seja, um átomo central e 3 em volta, certo? Como é que ela funciona? Você pode ter uma situação onde sobra e onde não sobram elétrons. Por quê? Por exemplo, o BH3, o boro é uma exceção, é uma anomalia da regra do octeto, ou seja, o boro ele fica estável com 6 elétrons, ele faz 3 ligações, 1, 2, 3, perfeito? Usou um elétron aqui e um aqui, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Quando o boro, que é da família 3A, faz 3 ligações, não sobra nenhum elétron nele. Como não sobra,
esses hidrogênios podem buscar uma posição com ângulos de 120 graus. 120, 120 e 120, total 360. O desenho que você faz é uma estrutura trigonal. Essa estrutura trigonal é um triângulo que você desenha, trigonal plana, porque ela é planar. Ângulos de 120 graus, os vetores se anulam, porque é igual você pegar na física uma mesa e pessoas puxarem para ângulo, né, de 120 graus, você vai ver que no meio o μ resultante vai ser zero. Enxofre SO3, dupla com O, né? Desculpa. Dupla com O estabilizou os dois, enxofre e oxigênio. Enxofre da ativa para o O, da ativa para o O. Dupla e dativa ficam mudando de posição, certo? Não sobra nenhum elétron no enxofre porque ele é família 6A. Ele usou 2 para uma dativa, 2 para outra dativa e 2 ele fez a dupla. Perfeito? Como não sobra, os oxigênios se distribuem uniformemente, ângulos de 120 graus, estrutura trigonal. BF3, boro, fazendo 3 ligações, não sobra elétron porque ele é da família 3A, flúor só quer fazer uma. De novo, você faz o desenho de um triângulo. Esse triângulo, então, que você faz o desenho aqui, ó, um triângulozinho, a estrutura trigonal apolar. Ah, Pires, se eu tivesse tirado um flúor daqui e colocado um cloro, flúor e cloro, não seria mais apolar, porque aqui os vetores se anulam porque os elementos em volta são iguais. Mas se você trocar um flúor por um cloro, aí você vai, nessa situação aqui, deixar flúor e botar um cloro aqui, aí você vai ter agora uma estrutura, continua sendo trigonal, só que ela vai ser polar. Perfeito? Agora nós temos uma situação em que quando tem sobra de elétrons, de novo, olha a interferência dos elétrons sobrando. Nitrogênio da família 5A, fez uma ligação, 2, 3, estabilizou, 5A quer fazer 3 ligações, vai chegar a 8, ok? Perfeito, hidrogênio só quer fazer uma, só que por ser 5A, ele usou 1, 2, 3 elétrons, mas sobraram 2. Esses 2 elétrons que sobraram, eles interferem no desenho, porque eles empurram os hidrogênios para baixo. Então esses hidrogênios que ficam embaixo agora, eles passam a formar a base de uma pirâmide. Então o que você vai fazer aqui agora é a base de uma pirâmide, e esse desenho é uma estrutura piramidal. A estrutura piramidal, ela tem ângulos de 109 graus, aproximadamente, né? É uma pirâmide de base trigonal, é uma pirâmide que você tem uma pirâmide de base tetraédrica, pentagonal, né? As pirâmides, elas podem ter bases diferentes. Essa pirâmide, ela tem uma base trigonal. Então, o desenho que você faz, ele sofre interferência da sobra ou não de elétrons. Aqui não tem sobra. Como não tem sobra, esses 2 hidrogênios conseguem subir. Aqui, como você tem sobra, esses elétrons que sobraram impedem os hidrogênios de subirem. Eles são empurrados para baixo. É a teoria da repulsão eletrônica. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. PCl3. O fósforo precisa fazer 3 ligações porque ele é da família 5A. Fez, perfeito, mas sobram 2 elétrons que empurram os cloros para baixo, que viram a base da pirâmide. Então toda vez que você tiver um elemento central com 3 em volta, ou seja, 4 átomos, você vai ter o seguinte: sobrou? Piramidal. Não sobrou? Trigonal. Perfeito? Trigonal, se não tiver sobra, faz o desenho de um triângulo. Você dá para perceber aqui que é um triângulo. E aqui é uma estrutura piramidal. Você vai conseguir fazer um desenho de uma pirâmide, só puxar aqui para cima, fazer a base da pirâmide aqui. Daqui a pouco você vai ver o desenho também. Tá? Ok. Agora, moléculas com 6A... Desculpa, volta, pulou um aqui. Pulou. Moléculas com 5 átomos. Essa é fácil, porque vem nada química orgânica.
carbono se ligando a 4 hidrogênios. Que desenho você faz aqui? A estrutura tetraédrica, certo? A estrutura tetraédrica, ela tem ângulos de 109 graus e 30 minutos, aqui ele aproximou, né? 109 graus e 30 minutos, aqui está o 109,5 graus Celsius, né? Isso é ótimo, graus Celsius para ângulo é ótimo, né? Internet é ótimo, né? Graus Celsius é ótimo. Enfim, então o ângulo é de 109. Deixa eu voltar aqui, ó. A respeito da estrutura piramidal, ela é polar, sempre polar. Esses vetores não conseguem se anular. Perfeito? Você pode ver aqui, ó. Aqui anula, aqui não consegue anular. Perfeito? Porque você não tem um desenho aqui certinho. Aqui os vetores estão saindo aqui em cima e aqui eles estão saindo aqui embaixo. Porque os vetores sempre apontam por mais eletronegativo. Os vetores sempre apontam para aquela regrinha do fui ontem no clube. Perfeito? Então eles apontam sempre por mais forte. Então a piramidal vai ser sempre polar e a estrutura trigonal plana geralmente é apolar se os elementos forem iguais os que estiverem em volta. Bom, agora com 5 átomos a estrutura vai ser tetraédrica, perfeito? Estrutura tetraédrica, você pode ter ela, então os ângulos vão ser de 109 graus e 30 minutos, isso você aprende lá na química orgânica, você aprendeu com o Jorginho. E ela pode ser apolar se os elementos forem iguais, apolar se os elementos forem iguais. Mas se eu colocasse aqui, no lugar desse hidrogêniozinho só, colocasse um cloro, ela seria polar. Porque o hidrogênio e o cloro, na competição, o cloro é mais forte. Então, aí você tem que olhar para a estrutura do composto para ver se os elementos são iguais que estão em volta ou se eles são diferentes, para ver se ela é polar ou apolar, ok? Bom, nós temos assim muitas exceções, tá? Nessas geometrias e polaridades aí, muitas exceções, mas assim, duas que caem em prova efetivamente, que eu já vi em prova que são exceções, que são anomalias do octeto, é o PCl5 e o SF6. O PCl5 é um caso à parte, onde o fósforo está ficando estável fazendo 5 ligações químicas. Ele só faz 3, aqui ele está fazendo 5. Ele está ficando estável com 10 elétrons, está explodindo o octeto. Ó, uma ligação, outra, outra e outra e outra. 2, 4, 6, 8, 10. Ele tem 10 elétrons na sua camada de valência. Ele ultrapassou a regra do octeto, isso não é comum. Ok? Neste caso, é decorado que a estrutura dele é bipiramidal. Os vetores se anulam, ele é apolar e essa estrutura tem ângulos que variam de 90 a 120 graus. São dois ângulos que tem dentro dela, 90 e 120, ok? Porque você tem a pirâmide, duas pirâmides, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, por isso que é bipiramidal. A base dela é trigonal, ok? Você vai ver o desenho dela. Então ela é uma estrutura bipiramidal, são duas pirâmides, uma para cima com um biquinho para cima, outra com um biquinho para baixo, perfeito? E aí a base delas é uma base igual e essa base da pirâmide ela é trigonal. São dois ângulos, 90 e 120. Essa estrutura, esse desenho, já é uma molécula agora com 7 átomos. É o SF6, o hexafluoreto de enxofre. Sabe quem é esse gás? Você já viu aquelas brincadeiras dos programas de TV que eles levam os camaradas para fazer brincadeira com produtos químicos? Quando o cara inala o gás hélio, ele fala fino, porque o gás hélio tem baixíssima densidade, o som se propaga mais rápido nele. Perfeito? Já esse gás é extremamente denso, é um dos gases mais densos da química. Em função disso, você fala grosso quando inala esse gás. Ele é um gás extremamente perigoso para o aquecimento global, porque ele é muito mais estufa do que o CO2, mas ele é produzido por alguns processos industriais numa quantidade muito pequena. Tá? Mas esse é o hexafluoreto de enxofre, um gás aí utilizado na indústria, de altíssima densidade. Então assim, PCl5 e SF6 caem em prova, já caíram em prova.
Então por isso que a gente tem que falar. O SF6, o enxofre explode o octeto porque ele fica estável agora. Olha só, hein? O enxofre é da família 6A. Ele teria que fazer só 2 ligações para ficar estável, para chegar a 8. Olha o número que ele está fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está usando seus 6 elétrons. Aqui o fósforo usou os seus 5 elétrons. Aqui ele usou os seus 6 elétrons. Cada ligação tem um elétron dele e um do flúor. Então 2, 4, 6, 8, 10. Ó, 12 elétrons no total ele ficou estável aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. 6 ligações, cada uma com 2 elétrons, total 12 elétrons. Então, ele está explodindo o octeto, está ficando estável com 12 elétrons. Por isso existe? Existe. Tá? Anomalias da regra do octeto. Que desenho é esse? Esse desenho é a estrutura octaédrica. A estrutura octaédrica é uma estrutura meio parecendo com um cristalzinho. É um cristal pontiagudo para cima com 4 lados, um cristalzinho para baixo com 4 lados. Esse cristal com 4 lados para cima e 4 para baixo te dá um total de 8 lados. Essa estrutura dá até para perceber pelo desenho. Esse flúor anula esse anula esse anula esse. A estrutura também é apolar, ok? E ela tem ângulos de 120 graus. 120 graus, apolar, estrutura octaédrica. 90 e 120 graus, estrutura apolar, bipiramidal, ok? Esse anula esse. Esses 3 se anulam, como se fosse um triângulozinho aqui, tá vendo? Então, as duas são estruturas apolares, perfeito? Casos especiais, probabilidade bem pequena de cair. Eu destacaria 3 caras para você nessa situação. Eu destacaria a água. Fundamental entender que a água é polar, porque os hidrogênios são empurrados para baixo pelos elétrons que sobram no oxigênio. Então ela é angular, polar. A estrutura da amônia, o fato dos hidrogênios serem jogados para baixo para formar a base da pirâmide, por isso que ela é polar. E as estruturas formadas pelo carbono, as estruturas tetraédricas, podendo ser polares ou apolares. Perfeito? Então assim, é o que eu destacaria para você a nível de Enem. Tudo bem? Então, mas assim, cara, o assunto geometria é um assunto que é muito vasto. Muita gente tem dificuldade para identificar o desenho que você faz numa molécula, certo? Só que a polaridade cai demais em prova. Semelhante dissolve semelhante, você vai dissolver ou não vai, certo? Ah, vai ser dissolvido em água ou não vai, a solubilidade aumenta ou diminui, enfim, isso cai demais em prova. Mas para entender isso, você tem que entender geometria e polaridade dos compostos. Você tem que entender, olhar para o composto e falar, esse cara é mais polar, é mais apolar, né? Ok? Perfeito. Por último, aqui um desenhozinho para você ver, né, a quantidade de compostos que nós temos e as possibilidades. Então tem estruturas que eu não falei para você aqui, ó, a estrutura da gangorra, a estrutura da forma de T, a estrutura piramidal quadrática, né? Piramidal pentagonal, tá vendo? Quadrado planar. Então assim, tem outras estruturas. A nível de Enem não cai, pessoal. Não cai, nem nas particulares aqui no estado. Aí seria para o pessoal dos militares. Os vestibulares militares, eles cobram isso, certo? Tem uma estrutura, eu vou abrir aqui para você ver. Quer ver? Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu abrir uma caixinha aqui. É uma estrutura que talvez possa aparecer o xenônio F2
xenônio F2. O xenônio F2, esses compostos, alguns compostos de gases nobres, eles foram sintetizados em laboratório ali pelos anos 80, em condições extremas de temperatura e pressão. Alguns compostos de gases nobres foram produzidos em laboratório. E aí surgiram então novas possibilidades. Uma delas, o xenônio F2. Como é que fica a estrutura do xenônio F2? Esse eu já vi em algumas provas aí, por isso que eu vou falar dele. A estrutura dele fica assim, ó. Fica F, ligação simples, xenônio, ligação simples, F, e sobram dois pares de elétrons, porque o xenônio é da família 8A. Você concorda comigo que ele usou um elétronzinho aqui? Eu vou colocar o elétronzinho para você entender. Ele usou um elétronzinho aqui e outro aqui. E o flúor também. Certo? Então ele usou quantos elétrons? 2. Sobram 6 elétrons. Né? Ele usou só 2. Aí o que ele faz? Vou voltar aqui. Xenônio F4. Ele vai fazer mais uma ligação com o flúor para cima. Certo? E mais uma ligação com o flúor para baixo. O que ele vai fazer de desenho? São várias estruturas que podem ser formadas. Eu vou mostrar o xenônio F2 que ficaria angular, né, porque os pares de elétrons vão empurrar o flúor para baixo. A estrutura do xenônio F4 ela é uma estrutura chamada de quadrado planar. Por que quadrado planar? Ele consegue jogar um flúor para cima e um flúor para baixo. Ele vai fazer mais uma ligação aqui, ó. Aqui uma ligação com o F. Deixa eu colocar aqui para você entender. Ele faz uma ligaçãozinha, mais uma aqui, ó, com F. E lá em cima também. Aqui. Vou voltar aqui, ó. Aqui a ligaçãozinha que ele vai fazer aqui em cima com F, ok? E aí ele vai fazer a estrutura F, perfeito. É assim que ele fica. Só que ele usou 4 elétrons, certo? Ele usou um elétron aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Sobram 4. O que ele faz com esses 4 elétrons? Ele consegue, cara, eles descobriram que ele consegue jogar um par de elétrons para um braço, um par de elétrons para o outro lado, deixando esses elétrons sem interferir no desenho. Olha que doideira. E aí ele faz o desenho de um quadrado planar. É um quadradão mesmo o desenho que ele faz. Então é uma estrutura quadrado planar, ela é apolar, ok? E o ângulo dela é um ângulo de 90 graus, como dá para ver o ângulo do quadrado. Então a estrutura, por exemplo, do carbono, do CH4, é uma estrutura tetraédrica, ela é tridimensional, essa é plana. Então você tem muita doideira. Você tem estrutura de gangorra, piramidal de base quadrada, de base pentagonal, estrutura em T. A gente não vai entrar nisso porque não há necessidade. Perfeito? Mas a estrutura do quadrado planar, por exemplo, ela caiu já na UNB, né, naquele vestibular tradicional da UNB. Ela já caiu na UEMSCAN, certo? A estrutura do quadrado planar, a estrutura, por exemplo, do xenônio F4. Ó, eles conseguiram montar em laboratório xenônio O4, xenônio O2, criptônio O4, criptônio O2, xenônio O3, xenônio F2, xenônio F3, xenônio F4. Vários desenhos você consegue montar, quase todos que você já conhece, certo? Só a estrutura do quadrado planar, que é a estrutura diferenciada, que ela foi observada, né, e verificada que ela não era a estrutura tetraédrica que era esperada, porque sobravam 4 elétrons. Ele joga 2 elétronzinhos para cá, 2 para cá, e consegue fazer o desenho do chamado quadrado planar. Perfeito? Só para figurar aí pra gente. Pessoal, é isso aí. Vocês viram que o Enem abriu a consulta pública para a data da prova, né? Pode ser escolhido janeiro, fevereiro, maio, enfim, você vai ver aí na internet, procura lá, que você vai achar, né? Consulta pública para definir a data do Enem. Os alunos vão votar nessa data. E aquela história que eu falei com vocês,
né? Pauleira, é estudar mesmo. Quem se adequar melhor a essa situação, uma hora ela vai passar e você precisa estar aí preparado para a hora que a prova do Enem chegar. Precisar de mim, eu estou no WhatsApp e no e-mail. Instagram eu dei uma pausada, né? Muita política. Tô meio de saco cheio do Instagram. Então você pode me procurar no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, eu estou inteiramente à disposição, respondo rapidinho, o pessoal sabe disso. E no e-mail, eu olho o e-mail direto também, ok? Então é isso aí. Essa matéria é uma matéria meio enjoadinha, né? Geometria e polaridade, porque envolve ligações químicas, envolve uma série de conceitos aí. Então assim, eu já peguei e fiz uma miscelânea entre geometria e polaridade. Polaridade é muito mais importante do que a parte da geometria, ok? Então é isso aí, um abraço para todos e estaremos juntos semana que vem novamente.